Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 33, dando continuidade à nossa exposição do primeiro livro da Bíblia. Chegamos hoje no capítulo 33. Mantenha a sua Bíblia aberta, como a gente tem feito. Nós vamos, à medida que formos lendo, eu vou explicando o texto bíblico a todos os irmãos. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos orar. Pai querido, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença, ó Deus, e agradecemos por esse momento. Agradecemos, ó Pai, pela Tua graça sobre as nossas vidas. E nós te pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha a falar conosco nesse momento, nesta noite, Senhor Deus, para que todos saiam daqui edificados pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo ilumine mentes e corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu acredito que todos nós que aqui estamos desejamos uma vida de paz. A paz é muito boa. As nações, elas buscam a paz. Mas, queridos irmãos, uma coisa que às vezes a gente se esquece é que para haver paz, às vezes é necessário haver o conflito. É necessário haver o confronto. Nem sempre vai ser tranquilo conseguir-se a paz. Às vezes será necessário algum tipo de confronto, algum tipo de conflito. E todos os confrontos, todos os conflitos provocam em nós sentimentos, provocam em nós emoções. Porque ninguém gosta de conflito, ninguém gosta de confronto, mas todo mundo quer ter paz. E meus irmãos, o texto de hoje ele vai nos mostrar exatamente isso. Na verdade, o texto de hoje é uma continuação do sermão do domingo passado, né? E, na verdade, um é continuação do outro. Por isso que é bom você estudar livros inteiros da Bíblia, porque você não fica perdido no seu contexto. Você sabe o que aconteceu no capítulo anterior e você já fica na expectativa, na espera do que vem no capítulo seguinte. E meus irmãos, o texto do domingo passado, capítulo 32 de Gênesis, nos mostrou Jacó seguindo a sua caminhada rumo a Canaã, a terra do seu pai, e Jacó tendo que passar pela terra de Edom, ou território de Seir, território de Edom, que era justamente a terra onde o seu irmão Esaú morava. E você se lembra que Jacó viveu 20 anos lá na terra de Harã. Lá ele foi para a casa do seu tio, ele serviu o seu tio por 20 anos, ele se casou, ele teve filhos, ele prosperou. Só que antes disso, ele precisou fugir da sua casa, fugir da casa do seu pai e da sua mãe. Isso porque ele havia enganado seu irmão Esaú 2 vezes. Jacó ele tinha usurpado o direito de primogenitura do seu irmão Esaú por um prato de lentilhas. E depois, Jacó também enganou seu pai Isaque, enganou seu irmão Esaú, fazendo-se passar por Esaú, para que ele obtivesse a bênção da primogenitura. E você se lembra que, por causa disso, Esaú ficou furioso com Jacó e prometeu matá-lo, jurou-o de morte. Jacó precisou fugir para Harã e aconteceram esses 20 anos que nós já vimos. Agora Jacó está voltando para Canaã. Jacó então ele vai passar pela terra onde o seu irmão morava. Jacó não precisava fazer isso, ele poderia desviar o caminho, mas ele faz questão. Ele faz questão de se encontrar com o seu irmão. E ele sabia que aquele encontro
poderia gerar um conflito, poderia gerar um confronto. Isso porque o seu irmão estava magoado com ele, o seu irmão havia o jurado de morte. E Jacó, então, no domingo passado nós vimos, ele mandou mensageiros até Esaú. Os mensageiros voltaram, falaram: olha, seu irmão está vindo, só que ele está trazendo 400 homens com ele. E Jacó ficou com muito medo. Versículo 7, Gênesis 32, 7 fala que Jacó teve medo, ele se perturbou, e por causa daquele medo que ele teve, Jacó, depois de 20 anos, orou. Ele passou 20 anos sem orar, e ele precisou sentir medo ao saber que seu irmão vinha com um pequeno exército de 400 homens. Ele teve medo e ele orou. E depois que Jacó orou, Jacó então preparou um grande presente, várias e várias cabeças de gado caro, e mandou na frente com os servos levando esse gado para o seu irmão Esaú, da tentativa de apaziguar a ira de Esaú. E aí você viu que Jacó continuou a sua caminhada, ele atravessou a sua família, o seu gado, um riacho que ficava no lugar chamado, que fica, aliás, até hoje, no lugar chamado Val de Jaboque, um vale muito profundo. E naquela madrugada Jacó se encontrou com um homem e ele começou a lutar com esse homem. Teve um confronto ali, teve uma luta física ali de Jacó com um homem desconhecido. Lembra que eu falei? Ninguém gosta de confronto, ninguém gosta de conflitos. Todo mundo quer paz, mas às vezes a paz, ela só vem depois de um confronto, depois de um conflito. E Jacó teve então aquele confronto com aquele homem a madrugada toda, e quando estava amanhecendo o dia, aquele homem viu que não podia com Jacó, ele tocou na coxa de Jacó. Jacó então cedeu, provavelmente ele tenha caído, e Jacó falou assim: não vai embora, eu quero a minha bênção. E o homem perguntou para Jacó: qual é o teu nome? E ele reconheceu e ele disse: Jacó é o meu nome. Passei a minha vida inteira sendo um enganador, sendo um trapaceiro, sendo um egoísta. E aquele homem disse: o seu nome não vai ser mais Jacó, seu nome agora será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Jacó agora era um homem transformado. Jacó havia se encontrado com Deus. Mas perceba uma coisa, Jacó não apenas teve um encontro simples e amistoso com Deus, houve confronto, conflito, houve uma luta, houve uma briga entre Jacó e Deus. E por causa desse confronto, Deus deu paz ao coração de Jacó. Deus reconciliou Jacó consigo mesmo, com o próprio Deus. Antes, Jacó era um inimigo de Deus. Antes, Jacó era um miserável pecador. Agora, Jacó era um príncipe, era um herdeiro, era alguém amado por Deus. E agora Jacó parte para o seu segundo confronto, para o seu segundo conflito, que é o conflito com o seu irmão. Jacó tinha medo, lembra? Mas eu acredito que Jacó deveria ter mais medo de encontrar com Deus do que com o seu irmão. Foi o que aconteceu com Isaías, lembra? Isaías, quando viu Deus em toda a sua glória no seu trono, Isaías teve medo e falou: ai de mim, estou perdido. Imagina você encontrar Deus face a face. E Jacó, ele diz isso, no versículo 30, Gênesis 32, 30, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. E depois desse primeiro encontro, desse primeiro confronto, de agora ele ter paz com Deus, ele teria um segundo confronto, um confronto que ele veria face a face o seu irmão. E pelo que a gente verá aqui, meus irmãos, esse confronto, ele vai trazer paz também. E vai ser muito mais tranquilo do que ele imaginava. Versículo 1, capítulo 33, versículo 1. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele os 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Jacó tinha lutado com Deus,
passado a madrugada lutando com Deus. Jacó finalmente ele atravessa o riacho, mancando, lembra? Jacó então ele ergue os olhos, manhãzinha, de manhã cedo, ele vê vindo. E ele vê seu irmão vindo com os 400 homens. Ele não sabe o que ia acontecer, ele não sabia. No seu coração ele imaginava que Esaú iria matá-lo, que Esaú iria atacá-lo, iria feri-lo e ferir também a sua família. Esaú era um homem mau, Esaú era um guerreiro, era um caçador e ele tinha rancor no seu coração. O que Jacó faz então? Jacó tinha orado, lembra? Jacó tinha medo, ele orou, mas ele não cruzou os braços. Ele trata então de separar a sua família. Ele coloca na frente as servas, Bila e Zilpa, com os filhos. Depois, Lia, sua primeira esposa, com seus filhos. E por último, Raquel com José, o filho que ela tinha. E ele se adianta, ele vai à frente para encontrar com Esaú. E se prostra 7 vezes. O que isso nos ensina? Primeira coisa que isso nos ensina é o seguinte, que Jacó, ele protegeu a sua família. Ele protegeu a sua família. Ele não sabia como Esaú viria. Ele imaginava que Esaú vinha com raiva. De fato, Esaú tinha o jurado de morte. Então o que ele fez? Ele deixou as mães com seus filhos para trás, ele adiantou-se à frente, como quem diz o seguinte: vem, meu irmão, se você tiver que matar, mate eu primeiro. Se você tiver que ferir, fazer mal, que seja a mim. Não envolva as mães com os filhos, eles não têm nada a ver com essa história. Veja, Jacó foi corajoso. Pastor, mas ele não teve medo? Presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Medo é diferente de covardia. Medo é diferente de covardia. Os medrosos oram, os covardes fogem. Jacó teve medo. Claro que ele teve medo. Ele era humano. Ele era homem, carne e osso, sangue aqui passando. Jacó tinha razões para ter medo, porque 20 anos antes o seu irmão o havia jurado de morte. E agora o seu irmão vinha ao encontro, não sozinho, mas com 400 homens. Você não sentiria medo? Eu sentiria. Mas Jacó não foi covarde. Ele continuou caminhando. Ele não se escondeu. Ele não mudou a rota. Ele continuou a sua caminhada, a sua viagem para se encontrar com o seu irmão, para ter aquele confronto necessário com o seu irmão. E o que Jacó queria era paz. Por isso que Jacó mandou também o presente, o gado. Jacó queria paz. Jacó queria reconciliação. Ele tinha medo, claro que ele tinha medo, mas ele não foi covarde, ele não fugiu. E além de não fugir, ele vai na frente. Ele protege a sua casa. Ele coloca propositalmente Raquel e José por último. Isso provavelmente porque Raquel era a esposa que ele amava, José também. E mais, José era o filho mais novo. Se Esaú viesse e atacasse Jacó, haveria tempo, com aquele espaço que tinha entre ele e a sua família, haveria tempo para as mães e para os filhos correrem, fugindo de Esaú. E como José era o mais novo, então ele tinha menos tempo para correr, então ele ficou mais para trás. Falou assim, se acontecer alguma coisa, vai acontecer comigo. Eu imagino Jacó falando para as mães e para os filhos, se o meu irmão vier contra mim, corram! Eu protejo vocês. Queridos irmãos, isso é lindo. Justamente hoje que é dia dos pais, né? Um pai cristão, um marido cristão é aquele que se sacrifica pela sua família. Efésios 5:25 nos ensina que os maridos eles devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Maridos cristãos são aqueles que se sacrificam pelas suas esposas, como Cristo se sacrificou por nós. Pais cristãos são homens que se sacrificam pelos seus filhos. Se alguém tiver que morrer, que morra eu. Se alguém tiver que sofrer, que sofra eu. Foi isso que Jacó fez.
mostrando que ele era o pai, ele era o cabeça, ele era o chefe. E meus irmãos, com essa ideia no nosso mundo pós-moderno de feminismo, o que está acontecendo no nosso mundo? As mulheres estão virando macho e os homens estão ficando mulherzinhas. Os homens estão fugindo da responsabilidade de serem homens. Mas são meninos crescidos, são meninos barbados, são meninos que têm os seus brinquedos, mas que não assumem a responsabilidade de ser chefe da sua casa, de ser marido, de ser pai. O cristão é diferente. O cristão é aquele que dá a sua vida pela sua família, que entrega a sua vida pela sua família. Cristo fez isso, certo? Cristo é o noivo da igreja. Ele entregou a sua vida pela sua noiva. Pela sua noiva. Cristo é o nosso irmão mais velho. Ele entregou a sua vida pelos irmãos mais novos. Então vejam, meus irmãos, Jacó fez isso, mas Jacó fez uma segunda coisa também. Jacó aqui, ele se prostrou 7 vezes quando se aproximava seu irmão. Tem uma outra coisa que Jacó aqui ensinou à sua família, que foi a humildade. Jacó era conhecido por ser um homem esperto, um aproveitador, um homem que enganou o seu irmão 2 vezes, enganou o seu pai, que usurpou do direito de primogenitura, da bênção de primogenitura. Só que Jacó, ao se prostrar 7 vezes diante de Esaú, ele estava reconhecendo Esaú como alguém melhor do que ele. Isso daqui era um cumprimento comum nos povos antigos orientais. Quando vinha um rei, quando chegava alguém de autoridade, alguém importante, a outra pessoa do outro lado, ela se curvava 7 vezes, reconhecendo que aquela pessoa que estava vindo era uma pessoa importante, era uma autoridade, era uma pessoa que deveria ser reverenciada. Então Jacó aqui, ele reconhece que o seu irmão era melhor do que ele, mesmo não sendo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que Jacó faz aqui é ele se humilhar diante do seu irmão. Era como se fosse um pedido de perdão por tudo aquilo que ele havia feito contra o seu irmão. Jacó ensinou exatamente isso, meus irmãos, que o crente verdadeiro é aquele que se humilha, é aquele que serve. Jesus ensinou isso aos seus discípulos, lembra? Lá em João capítulo 13, Jesus ele lavou os pés dos seus discípulos e depois que ele terminou, ele falou para os seus discípulos o seguinte: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou mesmo o mestre e o senhor. Ora, se eu sou o senhor e mestre e vos lavei os pés, quanto mais vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus é incomparavelmente maior do que nós. Mas ele se humilhou. E a humilhação de Jesus não foi apenas o lavar os pés, mas ser condenado numa cruz. A morte, a pena de morte mais humilhante que o Império Romano dava a um criminoso. Ele se humilhou. Ele se esvaziou da sua glória. Quando você vê Jesus, quando você se encontrar com Jesus, você vai ver o Deus Todo-Poderoso em toda a sua glória. Agora imagine esse Deus como um homem frágil, sangrando, pregado numa cruz. Foi isso que ele fez por nós. Ele se humilhou. E Ele nos chama a uma vida de humilhação. Ele nos chama a carregarmos as nossas cruzes. Ele nos chama a não uma vida soberba, não uma vida de arrogância, não uma vida de que nós devemos ser superiores aos outros. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas, porque Cristo se humilhou por nós, nós agora nos humilhamos e o servimos. E vejam, meus irmãos, quando Jacó fez isso, versículo 4, então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Que cena linda!
Eu acho que Jacó tomou um grande susto. Porque Jacó esperava que seu irmão viesse com muita raiva, com sangue nos olhos. Só que Esaú vem correndo. E ao invés de cravar uma espada no seu irmão, ele pega o seu pescoço, ele abraça, ele beija e eles choram juntos. 2 homens barbados, 2 homens adultos começam a chorar. 20 anos sem ver um ao outro. E eles começam a chorar. Meus irmãos, Deus faz coisas maravilhosas. Deus faz coisas maravilhosas. Esaú não se converteu. Não pense você que Esaú aqui foi transformado. Não. Como é que eu sei disso? Porque Romanos capítulo 9 nos diz que Deus amou Jacó e se aborreceu de Esaú. Esaú não era um eleito. Esaú nunca foi salvo. O que aconteceu aqui então? Aconteceu uma reconciliação de um filho de Deus com o seu inimigo. Se você abrir a sua Bíblia em Provérbios 16, 7, Provérbios 16, versículo 7, o texto bíblico vai nos dizer assim, Provérbios 16, 7, sendo o caminho dos homens, Provérbios 16, 7, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor. Primeiro, o caminho de Jacó precisou ser agradável ao Senhor, ou seja, Deus precisou reconciliar Jacó consigo mesmo. Ser um homem agradável ao Senhor, que tivesse os caminhos agradáveis ao Senhor. Porque Deus o reconciliou Jacó consigo mesmo, com o próprio Deus, agora Deus iria reconciliar Jacó com Esaú. Em algum momento, a gente não sabe, a Bíblia não fala, em algum momento, Deus mudou o coração de Esaú. Presta atenção, ele não converteu Esaú. Mas em algum momento, talvez, quem sabe, na caminhada, talvez ele tenha levado aqueles 400 homens com ira no coração, mas em algum momento Deus pôs a mão no coração de Esaú e ele, não, é meu irmão. Ou talvez antes, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que Deus reconciliou Jacó com seu inimigo. Salmo 18, se você quiser abrir, Salmo 18, versículo 17. Salmo 18, versículo 17. Diz assim: livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Foi o que aconteceu. Esaú era mais poderoso do que Jacó. Esaú vinha com 400 homens. Jacó tinha o quê? Jacó tinha 4 mulheres e 11 crianças. 12, na verdade, com a menina, com a Diná. Quem era Jacó? Só que diz o salmista que Deus o livrou do seu inimigo mais poderoso do que ele. Meus irmãos, Deus nos dá inúmeros livramentos. Deus nos dá inúmeros livramentos. E sabe qual foi o maior livramento que você teve? Não foi o livramento de um acidente de carro. Não foi o livramento de uma doença. Mas o maior livramento que Deus nos deu foi livrá-lo dele mesmo. Como assim, pastor? Sim. Nós lemos lá em Romanos capítulo 5, lembra, na liturgia? Nós lemos que Deus, Ele nos deu paz. Olha só, versículo Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele, o quê? Salvos da ira. Que ira era essa? A ira de Deus. Deus salvou você dele mesmo.
Tenta imaginar comigo o que é a ira de Deus. Jesus imaginou isso. Aliás, não só imaginou, como ele sabia. E como depois ele sentiu na própria pele e na própria alma. Você que está me ouvindo aqui, você já teve medo da cinta do seu pai? Meu pai vai me assistir depois. Eu já tive muito medo. Sabe aquele negócio quando sua mãe fala assim, quando seu pai chegar... Né, Valtinho? Quando seu pai chegar... Às vezes não é nem a cinta, às vezes uma conversa já dá medo. Um confronto dá medo. Agora, presta atenção numa coisa. Muito pior do que um castigo de um pai, a disciplina de um pai, que muitas vezes é necessário, pior que isso, é o castigo de Deus aos pecadores. A ira de Deus sobre os pecadores no inferno. Só que eu vou te contar uma coisa que eu acho que você já sabe. Você que é crente não vai passar por isso. Por quê? Porque Deus castigou o Filho dele naquela cruz. Então, aquela ira, aquele castigo que era para a gente, Ele deu no Filho. E agora nós temos paz. E agora nós somos reconciliados. Então, voltando os nossos olhos para o livro de Gênesis, capítulo 33, o que aconteceu aqui, meus irmãos, é que Jacó tinha paz porque ele havia sido reconciliado. Reconciliado com Deus, reconciliado com seu irmão. Versículo 5, Gênesis 33, 5. Daí levantou os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Jacó, ele não apenas... A humildade de Jacó não está apenas nas atitudes, mas também nas palavras. Jacó era um homem transformado, era um homem convertido. Ele fala, Esaú olha e fala, quem são essas pessoas? Ele fala assim, são os filhos que Deus me deu, que Deus me agraciou. Salmo 127 e o Salmo 128, eles falam isso, né? Que os filhos, eles são herança do Senhor, são galardão do Senhor. O homem abençoado é aquele que tem os filhos ao redor da sua mesa. A esposa, uma boa esposa, ela é bênção de Deus. Provérbios 18, 22 diz, o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Então Jacó mostra para o seu irmão, Deus me deu. Pela graça, porque eu não mereço. Você sabe disso, meu irmão, eu não mereço. Então, meus irmãos, tudo que você tem, tudo que nós temos, a sua família é graça. Seus filhos são graça. Sua esposa, seu marido é graça. Seus bens materiais, seu trabalho, sua saúde é graça. Você não merece, eu não mereço, nós não merecemos nada. É graça. Versículo 6. Então se aproximaram as servas, eram os seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. E por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Além de Jacó demonstrar pela sua atitude e pelas suas palavras humildade, ele deu o exemplo. As esposas, as servas, os filhos viram a atitude humilde do pai e eles agiram com humildade. Meus irmãos, hoje é dia dos pais, né? Geralmente os pais ganham presente nesse dia. Mas eu acredito que os pais também deem presentes aos seus filhos. Mas o maior presente que um pai e que uma mãe também, crente, podem dar aos seus filhos é deixar o exemplo. Um exemplo de crente, um exemplo de mulher cristã, de homem cristão. É ver os seus filhos andando nos caminhos do Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar. O que é não é ensina a criança o caminho. Filho, vai lá. Está vendo lá, filho? Vai para a igreja, filho. Eu vou ficar aqui em casa. Não, o pai e a mãe, ele fala, vamos, eu vou junto.
Quantas vezes meu pai me obrigava a ir na igreja? Quantas vezes? Ele me obrigava. Só que ele não me obrigava e falava, vai! Ele falava, você vai comigo. Minha mãe idem. Então vejam, Jacó deixou o exemplo para os seus filhos e para suas mulheres. Um exemplo de humildade. Versículo 8. Perguntou Esaú, qual o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó, para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu, não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse visto, como tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Esaú falou assim, meu irmão, o que é isso que você mandou para mim? Esse monte de coisa, esse monte de gado, por que isso? E Jacó fala o seguinte, para lograr mercê, graça na presença do meu Senhor. Eu quero que você me perdoe. Eu quero a sua graça. E aí Esaú falou assim, não preciso, eu sou rico. Eu tenho muitos bens, versículo 9, guarda. E aí Jacó insiste, não, eu quero te dar. E ele diz no final do versículo 10, eu vi o teu rosto como tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. No rosto benevolente de Esaú, no rosto amistoso de Esaú, Jacó viu a resposta à sua oração feita a Deus. Por isso que ele fala, eu vi o semblante de Deus. Eu vi Deus me respondendo, eu tinha medo e eu orei a Deus. E eu falei para Deus em Gênesis 32:11, livra-me das mãos do meu irmão Esaú. E Deus me livrou e você agora fez as pazes comigo, nós nos reconciliamos. Eu estou vendo Deus aqui. Quando você vê paz na sua família, é Deus que está presente lhe dando paz. Só que não é somente isso. Presta atenção numa coisa. Tanto Esaú como Jacó eram homens muito ricos. Esaú, de fato, não precisava daquele gado, daquele presente. Só que tem uma diferença aqui. Uma grande diferença. Da forma como estes homens angariaram as suas riquezas, angariaram os seus bens. Como é que Esaú ficou rico? Como é que Esaú ficou rico? Pastor, mas não fala. Fala. Gênesis, capítulo 28. Aliás, 27, desculpa. Gênesis 27, versículos 39 e 40. Gênesis 27, 39 e 40. Então lhe respondeu Isaque, seu pai. Isaque falando para Esaú. Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. Sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o teu jugo da tua cerviz. Como é que Esaú ficou rico? Esaú, ele não morava em lugares férteis. O lugar onde Esaú morava não era um lugar onde tinha fertilidade para a lavoura. Era um lugar com pouca água. Então, Esaú não enriqueceu plantando com lavoura. Se era uma terra seca e não dava nada, também não dava para criar gado. Lugar seco não tem como você criar gado. Então, Esaú não enriqueceu-se através do trabalho, de plantar, de colher, de criar. Mas, versículo 40, Gênesis 27, 40, da sua espada. Esaú se tornou um guerreiro, um saqueador. Esaú, ele roubava. Esaú tinha aquele bando de 400 homens para saquear cidades, vilas, pela espada, por meios ilícitos.
E Jacó, como é que Jacó enriqueceu? Volta a sua Bíblia para Gênesis 33. Versículo 11. Peço-te que receba o meu presente que lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. Esaú enriqueceu-se através da violência, da espada. Jacó enriqueceu-se porque Deus deu para ele. Porque Deus foi bondoso, porque Deus foi generoso. Quando você vê duas pessoas, um crente e um não crente, e você olha para a vida desses dois, e os dois têm uma vida parecida, com casa, com carro, com bens, com família. Qual é a diferença entre esses dois? O crente foi Deus que deu. E ele reconhece, ele fala, o Senhor, Deus, tem sido generoso para comigo. Não é a sua força, não é a sua inteligência, não é o seu poder. É Deus quem te dá as coisas. É Deus quem te deu família. Jacó falou, Deus foi gracioso comigo. É Deus quem te dá força para trabalhar. Jacó não ganhou nada de bombejada, ele teve que trabalhar e trabalhar muito. Você lembra? 20 anos. Só que ele fala, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Então sempre reconheça isso, tudo que você tem, foi Deus que te deu. E se Ele deu, Ele pode tirar, não se esqueça disso, porque é dele. Não se apegue aos bens materiais. Não idolatre sua família, seu casamento, seus filhos, são bênção. Mas a gente adora a Deus, não as bênçãos. As bênçãos são boas. Mas a nossa adoração, o nosso louvor, a glória, a honra, que nós acabamos de cantar, é para aquele que dá as bênçãos e não para as bênçãos. Esaú aceitou. Versículo 12, disse Esaú, versículo 12, partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse, meu senhor sabe que estes meninos são tenros e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe o meu senhor adiante do seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. O que Jacó estava fazendo aqui, meus irmãos? Mais uma vez, Jacó estava protegendo a sua família, tendo cuidado com a sua família. Eram homens diferentes, com acompanhamentos, com companhias diferentes. De um lado, você tem Jacó. Jacó tinha 4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas, e 11 filhos e uma filha. O filho mais velho, Rúben, tinha 13 anos. 20 anos em Harã, 7 anos trabalhando para poder casar-se com Raquel. Passaram 7 anos, Labão enganou Jacó, Jacó teve que se casar com Lia, depois, uma semana depois ele se casou com Raquel, 7 anos. Aí, do ano 8º até o 20º, ele ficou trabalhando e tendo filho. A gente já viu isso. Então foram 20 menos 7, 13. Rúben era o mais velho, então ele deveria ter no máximo 13 anos. E aí vinha a escadinha da gurizada até o último, que era José, o pequenininho. Então Jacó ele tinha 4 mulheres, 12 crianças, 11 meninos e uma menina, gado, e ele fala aqui que não era um gado, ele fala que era vacas de leite, ovelhas, gado que tem um passo lento. Quem aqui já trabalhou com gado sabe disso. A vaca não é cavalo. A vaca de leite ela é lenta, ovelha lenta. Esse era o grupo de Jacó. E Esaú? Esaú era um guerreiro. Esaú era um caçador. Tinha 400 iguais a ele ali com ele. O passo de um caçador, de um guerreiro, é muito mais rápido do que o passo de criança, do que passo de vaca.
Então o que Jacó faz? Na hora que Esaú fala, vamos caminhar junto, vamos seguir viagem junto, Jacó fala assim, não, vamos não. Eu estou com a minha família aqui. Eles andam devagar. Eu tenho gado, eles têm um passo mais lento, né? Versículo 14, eu vou pouco a pouco, devagar, no passo do gado, no passo dos meninos. Jacó protege a sua família. Voltando à questão do pai, né? Hoje é dia dos pais, de novo. O pai protege a sua família do mundo. O caminhar do mundo é diferente do caminhar do cristão. São vidas diferentes. São vidas não somente diferentes, mas são opostas. Opostas. O passo de Esaú era um passo rápido, um passo veloz, um passo agressivo. O passo de Jacó era um passo de pai que cuidava dos seus filhos. Era um passo de chefe de família que cuidava da sua casa, dos seus bens, da sua mulher, das suas esposas. Nós que somos pais, e mães também, mas eu falo principalmente aos pais. O pai é o cabeça, o pai é o chefe, o pai é o pastor da sua casa. O pai é aquele que protege a sua família do mundo. E ele mostra isso para a sua família. Olha, nós temos que caminhar nessa direção. Não caminhe com o mundo, caminhe comigo, caminhe com Cristo. Por isso que você só vai ter os seus filhos nos caminhos do Senhor através do exemplo. É claro que você não vai converter seu filho. Quem converte é Cristo, quem converte é o Espírito Santo. Mas Deus usa pai e mãe para ensinar a criança no caminho, caminhando junto. Eu vou com vocês. Jacó podia falar, não, mulheres, vão aí atrás, eu vou com meu irmão, vamos lá, vamos junto. Aliás, tem muitos homens hoje em dia que fazem isso, né? Se casaram, mas ainda têm vida de solteiro. Como eu disse, parecem meninos crescidos. Agora, o homem de Deus, ele conduz a sua família no caminho certo. Versículo 15, respondeu Esaú, então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo, disse Jacó, para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. Assim, voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera, e Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Caminhos opostos. Esaú fala assim, tá bom, meu irmão, você não quer que eu te acompanhe, vocês têm o passo de vocês, então deixa eu dar dos meus homens aqui, dos meus guerreiros, para acompanhar vocês, talvez até como servir de proteção para vocês, de segurança para vocês, eles vão fazer a segurança de vocês. E Jacó fala assim, para quê? Aí a gente tem que entender algumas coisas, meus irmãos. É possível, eu não duvido disso, que Jacó ainda tinha alguma desconfiança, algum temor com relação ao seu irmão. A Bíblia não fala isso, mas é possível. Por que é possível? Pelo seguinte, né? Foi tudo muito rápido, né? 20 anos, demoraram 20 anos, amargura no coração de Esaú. E ali, em um momento rápido, talvez minutos, eles se reconciliaram. Mas, lembra, Esaú não era crente. Então, Jacó ele age com prudência. Por quê? Presta atenção, a Bíblia não fala isso. Mas a gente pode pensar. Pode ser que Jacó pensasse no seu coração o seguinte, eu não conheço esses homens, esses guerreiros do meu irmão, eu vou ficar com a minha família, com os meus filhos, com as mulheres, com o gado. E se esses homens roubam meu gado? E se esses homens eles fazem algum mal para a minha família? Talvez ele tenha pensado nisso. E se foi isso, a gente não pode recriminar Jacó. Porque um homem, um pai, um marido, ele protege a sua família. Um cristão, ele cuida da sua família. Deus, ele nos protege nos caminhos por onde nós andamos.
Por isso que Pedro vai dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Deus ele não te entrega para qualquer um. Deus não fala o seguinte, olha, eu vou cuidar de você, mas outro vai cuidar também. Não. Mas o próprio Deus é quem cuida de você, como seu pai. Aqui Jacó fala o seguinte, fala assim, olha, não precisa. Basta apenas que você não faça mal para mim. Ele diz assim, que eu ache, versículo 15, o final, que eu alcance mercê aos olhos do meu Senhor. Eu vou falar uma coisa. Nós que somos pais, mães também, que temos algumas mães também aqui, temos que proteger os nossos filhos dos caminhos do mundo. Nos dias de hoje, a gente sabe que as crianças elas têm tido acesso cada vez maior à internet, a celular. E a internet, você sabe, é uma porta para o mundo. Para o mundo. No seu celular você pode ver qualquer coisa. O mundo está na telinha do seu celular. E você tem que tomar cuidado, porque as crianças têm celulares. O que será que elas estão vendo? O que será que elas estão assistindo? O que será que elas estão escutando? Quais os tipos de ensino o mundo tem dado às nossas crianças? Jacó estava falando o seguinte, quem cuida da família sou eu. Quem protege a minha família sou eu. Eu protejo a minha família, eu cuido da minha família. Eu sou o pai, eu sou o marido. Não preciso do mundo, não preciso dos guerreiros de Esaú para proteger a minha família. Não, eu cuido da minha casa. Então você que é pai, você que é mãe, você educa seus filhos. Não entregue para o mundo, não entregue para a internet. Se eles precisam usar a internet, monitore, veja o que seu filho está assistindo, está vendo, está escutando. Infelizmente tem alguns chamados youtubers, sabe o que é um youtuber? É uma pessoa que vive de fazer vídeo no YouTube. Tem alguns desses que estão levando as nossas crianças, inclusive crianças crentes, crianças filhos de crentes, levando crianças para os maus caminhos do mundo. E aí você percebe às vezes a sua criança falando coisa que você fica de cabelo em pé. Esaú foi para Seir, voltou para o caminho dele. Jacó foi para Sucote. E a palavra Sucote significa abrigo, significa proteção. Jacó, ele protegeu a sua família. Ele trouxe refúgio para a sua família. Ele construiu ali uma casa, ele fez palhoça para o gado. Jacó protegeu a sua casa. Deus é o nosso protetor. Deus ele vai nos guiar nos caminhos da verdade. Deus vai nos guiar na sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. O que a palavra de Deus faz, meus irmãos? A palavra de Deus é uma lanterna. Você já andou numa estrada escura? Já andou numa estrada escura? A pé? Acho que muitos aqui já devem ter andado. Agora, imagina, você está numa estrada escura, você pega uma lanterna e você acende essa lanterna. Fica mais fácil, né? A lanterna vai te mostrar onde tem buraco, você vai desviar. Onde tem, às vezes, um tronco, você vai desviar. Se você vê uma cobra, você vai desviar. Se você vê uma pessoa escondida, você vai correr. Né? Então, a luz da lanterna serve para te indicar o caminho. A palavra de Deus é a lâmpada que ilumina o nosso caminho. E o que é, ou melhor, quem é o caminho? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a Bíblia te leva a Cristo. Deus, pela sua palavra, te leva àquele que é o conforto, que é o consolo, que é o refúgio, que é Cristo. Jacó levou a sua família para Sucote, o lugar de refúgio. Mas ele continuou a sua viagem. Sucote não era o lugar final. Versículo 18, voltando de Padã Arã, chegou Jacó, são e salvo, finalmente, à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto à cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro.
E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Finalmente Jacó chegou com a sua família em Canaã, a terra do seu pai. Jacó comprou um pedaço de terra ali, pagou. É claro que Israel, o povo de Israel, só tomou posse da Canaã inteira lá anos mais tarde com Josué. Mas da mesma forma como Jacó, o pai, levou a sua família para Canaã, Deus, o nosso Pai, está nos conduzindo para Canaã celestial. Nós somos forasteiros, peregrinos, estamos indo para casa. E é Deus quem está te levando para casa. Quando eu estou dirigindo o carro em alguma viagem, ou às vezes a Ana, as nossas filhas no banco de trás, elas dormem. Por quê? Porque elas sabem que a gente está levando elas para casa. Então elas descansam. Então não fique ansioso, Deus está te levando para casa, para Canaã. E uma última coisa aqui. Jacó, ele levou a sua família para Canaã e ele ergueu um altar. Jacó levou sua família à adoração. Você que é pai, que está aqui, leva a sua família para adorar a Deus. Eu não estou falando só levar para a igreja, não é só isso. Mas ensine pelo seu exemplo a ser um adorador. Ore e ensine os seus filhos a orarem. Leia a Bíblia e ensine os seus filhos a lerem a Bíblia. As irmãs que estão aqui, que não têm o marido junto nesse ministério, que é o ministério de ser pai, de ser mãe, faça isso com seus filhos. Leve os seus filhos a serem adoradores. Leve os seus filhos ao altar de Deus, à presença de Deus. E aqui ele diz que o altar chamava-se Deus, o Deus de Israel. Agora Jacó não chama Deus de o Deus dos meus pais, o Deus de Abraão e de Isaque. Jacó não fala assim, eu sou um filho de crente, fui batizado. Eu era da igreja, fui batizado na infância. Não, Jacó agora fala assim, é o meu Deus. Professei a fé depois que eu lutei com Deus. Não basta, muitos são criados na igreja e falam, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó me criou na igreja, eu fui batizado na minha infância. Mas de nada adianta, se você não se converter, se não for o seu Deus. Pega isso daqui e fala assim, o Deus de, e coloca o seu nome. O Deus do Múcio, o Deus do Joaquim, o Deus do Pedro. É o seu Deus. Leve a sua família a adorar a Deus. E isso só é possível porque Ele nos reconciliou. Saiba disso que você só está aqui nessa noite porque Deus reconciliou você com Ele mesmo na cruz do Calvário. Sabendo disso, reconcilie-se. Leve a palavra de reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5 nos fala que nós somos embaixadores, que levamos a palavra, a mensagem da reconciliação. O Evangelho é isso. O Evangelho é você falar para a pessoa o seguinte, arrependa-se do seu pecado e creia em Jesus. Reconcilie-se com Deus. E coloque em prática isso ao se reconciliar com as pessoas. A oração do Pai Nosso diz o quê? Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Existem, às vezes, meus irmãos, relacionamentos quebrados. Algumas pessoas com mágoa no coração, com rancor, assim como estava Esaú. E às vezes o que a gente faz? A gente não quer mexer. A pessoa está magoada, você está magoado e você não mexe. Deixa quieto. Às vezes a gente fala assim, o tempo cura. Tempo não cura. O tempo só piora. O tempo faz com que crie raiz de amargura. O que a gente tem que fazer em situações assim? É o confronto. É o encontrar-se com a pessoa e conversar com a pessoa. Foi o que Jacó fez. Foi o que Deus fez. Ele veio e ele tomou a atitude de resolver a situação na cruz. Então não guarde mágoa no seu coração. Peça perdão. Perdoe. Guardar mágoa no coração só faz mal. Vai te deixar doente. Vai te deixar com dor de barriga, com dor de cabeça.
pode até te matar. Perdoe, peça perdão, reconcilie-se, porque você foi reconciliado com Deus. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.